Os crimes sexuais estão entre os temas mais complexos e sensíveis do sistema de justiça. Vítimas, acusados, famílias, provas. Um tema que exige responsabilidade. Os crimes sexuais não podem ser tratados com superficialidade. Precisam ser compreendidos, debatidos e analisados com responsabilidade, prova e técnica. Fala, meus amigos, seja muito bem-vindo ao podcast Crimes Sexuais em Debate. O tema ele já é intuitivo, mas a gente precisa explicar alguns pontos que trouxe esse podcast desde o surgimento da ideia até hoje, esse primeiro episódio que a gente está fazendo com muito carinho, muito pensado, com muita coragem, né, doutor Rodrigo, para trazer à baila esse tema tão complexo, tão sensível e que mexe com o imaginário, além de ser um tabu muito grande para toda a sociedade. Eu me chamo Francisco Magno, sou advogado criminalista. Hoje nós atuamos em todo o território nacional, temos 4 escritórios físicos, professor de outros colegas, através do curso falando sobre liberdade, falando sobre audiência de custódia, sobre flagrante, palestrante, e resolvemos, né, falar sobre esse tema, discutir sobre esse tema com muita responsabilidade, com muita seriedade e discussão de prova, discussão técnica, convidando colegas de todo o Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, do Acre, de todos os estados da federação, de todas as áreas possíveis, quer seja advogados, promotores, juízes, psicólogos, assistentes sociais, pessoas que trabalham direto ou indiretamente sobre o tema. É algo que a gente tem que falar, Rodrigo, de forma multidisciplinar. Não dá para você jogar para debaixo do tapete um tema que só no ano passado foram mais de 83 mil casos de estupro, aproximadamente 227 por dia. Isso falando do que está sendo apurado, sem falar das cifras ocultas, sem falar das estatísticas perdidas. E muitas das vezes o cliente chega no nosso escritório e não sabe que ter relação sexual com a menina de menor de 14 é estupro de vulnerável. E que, inclusive, após a última legislação, é uma presunção de vulnerabilidade absoluta. Não cabe a relativização. Então a gente precisa falar, por exemplo, o que é um estupro corretivo, o que é um estupro coletivo. A gente precisa falar o que é o assédio, o que é o estupro de vulnerável, o que é a importunação sexual, praticar sexo com a criança ao seu lado é crime ou não é? Então, são casos que as pessoas elas não têm, além de não ter o conhecimento técnico, não tem abertura para o debate. Não tem um local específico onde possa falar, eu quero tratar, eu quero saber, eu quero me atualizar sobre crimes sexuais. Onde é que eu vou? Hoje no Brasil é um espaço oculto. Ninguém fala sobre isso. Então, primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado. Fico muito feliz e orgulhoso de você estar aqui. Você é um irmão para mim. E passo a bola aí para você fazer suas considerações iniciais. Perfeito. Muito obrigado, Francisco. É justamente isso. A gente busca trazer à baila, descortinar todas essas informações, porque são informações sensíveis, de fato. E para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Silva, sou advogado criminalista, também atuante em todo o Brasil, sou palestrante, tribuno, especialista em tribunal do júri, execução penal, processo penal e programação neurolinguística. E é justamente o mais interessante desse podcast é que iremos trazer, são 2 fatores importantes para vocês. Primeiro, iremos trazer convidados de todo o Brasil, sejam eles assistentes técnicos, peritos, representantes do Ministério Público, pessoas que têm o costume de atuar
como assistente de acusação, ou seja, que tem aquela liga cromossomial de que atua tanto na defesa quanto na acusação. Poucas pessoas conseguem fazer isso, e representantes também do judiciário, para trazer uma visão multidisciplinar, que o foco principal é isso, e trazer em debate os crimes sexuais, Francisco. Exatamente, e as pessoas param para pensar assim, Francisco, tem droga, tem júri, tem crimes financeiros, por que vocês vão falar sobre crimes sexuais? Aí eu costumo devolver a pergunta, por que não falar sobre crimes sexuais? Perfeito. Onde está positivado que não se pode falar sobre isso? Perfeito. Assim, é um tema que causa um pouco de ojeriza, com certeza, né? Certas pessoas evitam falar, mas deve ser falado. Precisamos ter cuidado com as nossas esposas, nossos filhos, principalmente nossos filhos hoje em dia, onde existe inclusive uma rede de pedofilia muito grande, muito forte, que inclusive... É um dos temas que a gente tem que trazer inclusive, aqui. Mais para frente, vocês verão que existem símbolos específicos que identificam esses possíveis pedófilos. Existem, inclusive, sites que dão premiação. Então, precisamos conversar, precisamos orientar a sociedade sobre isso, porque, de fato, acontece. E o que eu sempre falo, alguns colegas, quando menciona crimes sexuais, alguns colegas chegam no escritório e falam, Francisco, eu preciso que você atue nesse caso aqui, porque eu não tenho estômago. E quando a pessoa fala estômago, eu já entendi. Ela não tem ali a mentalidade de falar assim, eu consigo atuar nesse processo aqui de forma técnica, independente do cliente inocente, ocupado, e fazer o meu papel de advogado. Porque o papel do advogado, ele não tem absolutamente nada a ver com o fato que está sendo apurado ali. Ele está fazendo o seu papel de defesa. Não existe processo sem defesa. Tanto que se não tiver um advogado particular constituído, será nomeado um defensor público. Não existe a possibilidade de ter uma condenação sem que haja uma defesa. E atuar em crimes sexuais, como você bem explicou aqui, é uma defesa que tem que ser multidisciplinar. E que ela começa antes mesmo de você pegar a causa. A partir do momento que você leu ali, quer seja um inquérito, quer seja um depoimento especial, quer seja uma denúncia, você já consegue e deve ter uma visão ampla, multidisciplinar do que está sendo discutido ali. Então, assim, o tema aqui de crimes sexuais, ele traz uma carga emocional muito forte, ele traz uma exposição midiática muito forte. Você vê um endurecimento das penas, né, cada vez mais se tratando de crimes sexuais. Até quando você vai para o sistema carcerário, nem dentro do sistema carcerário, quando fala 213, 215, 217A, os próprios presos têm o preconceito com aquele tipo de acusação. Quando você tem uma imputação, quer seja uma fofoca, quer seja um ouvir dizer sobre a vida daquela pessoa, ela perde sua família, ela perde seu trabalho, ela perde sua dignidade e ela perde o que meu pai sempre disse, é o nome, que a gente, trazendo aqui para o direito, a nossa reputação. Perde o brio. Então, é algo que tem que ser dito, tem que ser discutido, tem que ser, como você bem falou, tem que ser descortinado. A gente tem que tratar sobre esse assunto. A gente tem que explicar para a população sobre esse assunto. Então, esse é o maior objetivo aqui do podcast Crimes Sexuais em Debate. É você levar esse debate aos quatro cantos do país e trazendo pessoas com visões diferentes. O objetivo aqui não é fazer torcida, não é briga de torcida. Não é você fazer de forma alguma nenhum tipo de extremismo. Criticar qualquer tipo de vítima. Condenar de forma antecipada. Defender ou fazer apologia a qualquer tipo de crime. Quanto mais crimes dessa natureza e crimes dessa gravidade. Então eu acho que esse é o verdadeiro objetivo. Foi por isso que a gente escolheu fazer sobre crimes sexuais. E eu tenho certeza, Rodrigo, que as pessoas vão abraçar, que as pessoas vão assistir e vão aprender um pouco com cada entrevistado que participará desse programa. Perfeito, Francisco. E eu tenho uma frase para mim que amor é o mesmo que prevenir.
Então, acredito que pelo amor que nós temos pela advocacia, o exercício da advocacia, estamos buscando justamente isso, prevenir você, para que nada disso aconteça com um familiar seu, com você mesmo, ou com um conhecido, porque iremos trazer justamente conhecimento técnico, a quem buscar, quais os primeiros passos, como resguardar provas, porque, em regra, são delitos que não possuem testemunhas, mas deixam vestígios. Inclusive, na família, na vítima, trazem vestígios psicológicos, psiquiátricos, vestígios físicos, Exatamente. entendeu? E no acusado, principalmente o acusado injustamente, também traz vestígios psicológicos, psiquiátricos. Tantos e tantos casos que pegamos que os nossos assistidos, primeiro passo, comece a conversar com a psicóloga Exato. para acalmar, não só ele, mas os familiares Exato. dele. E outra coisa que é alarmante também é que, infelizmente, aumentou-se sim o número de denúncias, mas também aumentou-se o número de falsas denúncias. Inclusive, está em votação no Congresso Nacional até a possibilidade de aumentar as condenações para falsas denúncias. Então, Francisco, é isso que a gente precisa buscar, trazer todos os vieses, trazer todas as informações possíveis, porque prevenir é amar. Exatamente. E ter a consciência que nem toda falsa acusação, que nem toda acusação ela é verdadeira e que nem toda acusação ela é falsa. Aqui será um espaço do debate, o espaço do aprendizado, o espaço democrático onde a pessoa pode sentar aqui e falar, ó, eu sou promotor, eu sou juiz, eu penso dessa forma, lá na minha comarca é assim, trazer um advogado do Acre, falar que regionalmente a atuação é dessa forma, entender, né, as nuances a nível nacional e passar isso para a população. E como é que seria, como é que é e será os dias e episódios? Toda quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui com crimes sexuais em debate, ao vivo, quer seja no YouTube, Instagram, TikTok, mais o que, meu irmão? Spotify. Então, tudo aquilo para democratizar esse tipo de informação. Mais alguma coisa? Sim, sim. Por último, tem uma frase que diz o seguinte: a perfeição é o uniforme de quem nunca foi testado. Então, estamos fazendo isso, trazendo a teste justamente os crimes sexuais em debates, um tabu na sociedade, um tabu, inclusive, dentro dos advogados, um tabu dentro dos presídios, porque, inclusive, hoje, eu assistindo também um podcast falando sobre esse tema, a pessoa disse que, em casos de rebelião, quando não se consegue pegar um agente, o que é que eles fazem? Eles vão primeiro para o bloco onde tem pessoas desse tipo de crime sexual para utilizar como barganha, porque para eles, para os presos, essas pessoas não valem muito. Mas uma vida vale muito. Então vejo vocês toda quinta-feira, às 20 horas, Francisco, Rodrigo e convidados. Muito obrigado. Vamos para cima. Obrigado.